Contos de suspense. A carona. Era uma noite fria e chuvosa, e Marcos estava dirigindo por uma estrada deserta no interior. A escuridão parecia engolir tudo ao seu redor, e os faróis de seu carro mal conseguiam iluminar a estrada à frente. Ele estava voltando de uma viagem de negócios e decidiu pegar um atalho que seu GPS sugeriu. Enquanto dirigia, ele começou a sentir que algo estava errado. A estrada parecia interminável e não havia sinal de vida por quilômetros. De repente, ele viu uma figura ao lado da estrada, acenando para ele. Parecia ser uma mulher, encharcada pela chuva, com um vestido branco rasgado. Marcos parou o carro, abriu a janela e perguntou se ela precisava de ajuda. A mulher não respondeu, apenas olhou para ele com olhos vazios e apontou para o banco do passageiro. Relutante, ele destrancou a porta e ela entrou sem dizer uma palavra. O silêncio dentro do carro era sufocante, e Marcos sentia um arrepio na espinha. Enquanto dirigia, ele tentou conversar com a mulher, mas ela não respondia. Olhando de canto de olho, ele percebeu que suas roupas estavam encharcadas de sangue. O medo começou a crescer dentro dele, mas ele continuou dirigindo, tentando manter a calma. Finalmente, a mulher falou, mas sua voz era fria e distante. Você está indo na direção errada. Assustado, Marcos perguntou o que ela queria dizer. Ela virou-se lentamente para ele e sussurrou. Estamos indo para onde eu morri. Marcos sentiu o sangue gelar. Ele olhou novamente para a mulher e percebeu que seu rosto estava pálido e desfigurado, como se tivesse sido gravemente ferida. Desesperado, ele tentou parar o carro, mas os freios não funcionavam. A mulher começou a rir, uma risada sombria e perturbadora, enquanto o carro acelerava cada vez mais. De repente, a estrada terminou em um precipício. Marcos tentou virar o volante, mas era tarde demais. O carro despencou e ele ouviu o grito da mulher ecoando ao seu redor. Quando o carro finalmente bateu no chão, tudo ficou em silêncio. Marcos acordou em um hospital dias depois, sobreviveu milagrosamente, mas ninguém acreditava em sua história. Quando finalmente pôde voltar àquela estrada, encontrou um pequeno memorial à beira do caminho. Lá, descobriu que a mulher que ele viu era uma jovem que havia morrido em um acidente de carro exatamente no mesmo local anos antes. Desde aquele dia, Marcos nunca mais dirigiu à noite e evitava estradas desertas, pois sabia que a alma daquela mulher ainda vagava por ali, procurando sua próxima vítima. O acidente. Eu era a filha mais velha de 4 irmãos, fruto do primeiro relacionamento de minha mãe com um namoradinho de escola. Mesmo não suportando a ideia de que minha mãe se casara com um alcoolista voraz e tivera 3 filhos com ele, eu cuidava das crianças como se fossem meus filhos. Entendi rápido que meu padrasto se tornava violento quando ingeria suas doses de enxofre, bebida que eu imaginava ser a ideal para um homem que fazia de sua casa a própria antessala do inferno. A violência que ele praticava era sempre com seus filhos biológicos, deixando nítido que não os queria. A ideia de ser pai nunca passara por sua cabeça. Todo final de semana era a mesma história. Ele chegava bêbado em casa, batia nos filhos e ficava sentado no sofá da sala, assistindo seu precioso futebol e bebendo sua aguardente. Eu, mesmo sofrendo com síndrome do pânico, tentava tirar meus irmãos de casa, evitando ao máximo que eles se aproximassem do pai. Aquele sábado foi igual a muitos outros. Junto com minha mãe, levei todos para a casa de minha tia, voltando apenas à noite, quando meu padrasto estivesse quase em coma alcoólico deitado na cama do quarto. A porta da sala estava sempre emperrada, era preciso dar uma ombrada para abri-la. Empurrando o carrinho com meus 2 irmãos menores, minha mãe se aproximou da porta. Eu, de mãos dadas com o irmão mais velho das crianças, disse que eu abriria para ela. Pela fenda da porta, senti um cheiro fortíssimo de gás. Pedi para minha mãe se afastar com meus irmãos o bastante para ficarem protegidos. Sem pensar, empurrei a grande porta da sala, levando uma forte golpeada de gás no rosto.
vi meu padrasto sentado no sofá, olhando para a TV com um olhar distante. Chegando à cozinha, o cheiro de gás ficou mais forte, invadindo meu nariz. Podia sentir o gosto do gás na garganta. Minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia abrir as janelas. Fui até o fogão e vi que todas as bocas estavam abertas, numa tentativa de morrer inalando o gás ou esperar a casa explodir. Gritei a todos os pulmões com ele e abri todas as janelas da casa, chocada com o que havia acontecido. Minha mãe entrou e subiu para o quarto, sem dizer uma única palavra. Sua passividade era algo que beirava a loucura. Fui para o meu quarto, sentei-me na cama e o pânico se apoderou de mim. Um pensamento intrusivo invadiu minha mente. Todos havíamos morrido com a explosão de gás causada quando abri a porta de casa, e a morte foi tão violenta que não percebemos que tínhamos morrido. Passei a lembrar de algumas teorias espíritas sobre espíritos com mortes violentas que não sabem que morreram e continuam sua rotina. Sem pregar os olhos a noite inteira, desejava que tudo aquilo fosse apenas uma loucura da minha cabeça. Um novo dia surgiu e eu, parada na janela, vendo meus irmãos inocentes brincando com a cachorra da família, comecei a chorar. A ideia de que todos estávamos mortos se apoderou de mim, até que a campainha tocou. Minha amiga chegou e conversava com minha mãe no quintal. Brincou com os meninos e subiu para o quarto. Pronto, era o que eu precisava para enfim relaxar e tirar a ideia de que todos estávamos mortos para trás. Pensando que tudo tinha acabado, no dia seguinte meu padrasto tentou tacar fogo na casa novamente, agora com todos dentro. Mais uma vez, descobri a tempo de apagar o fogo que saía do forno do fogão, com todas as bocas abertas novamente. Tive que contar para minha tia, a única família que eu tinha fora daquela loucura. Prontamente, minha tia apareceu em casa com seu cachorrinho. Sentou-se no sofá e disse para o meu padrasto: Pronto, Fabiano, pode ir lá e tentar explodir a casa, já que você vai matar minha família, terá que matar ela inteira. Não vou ser a única sobrevivente e carregar esse sofrimento para sempre. Ele começou a chorar, dizendo que tinha perdido a cabeça, que estava com raiva, porque os donos dos bars, onde ele tinha contas, estavam cobrando, e sua esposa tinha pegado o dinheiro para pagar o aluguel e comprar comida para as crianças. Muitos anos se passaram até ele sair de nossas vidas. O que ficou foi apenas o trauma de tudo que ele causou. Como a casa não explodiu quando arrastei a porta de metal, eu não saberei. Talvez não fosse a hora de ninguém naquele momento. Às vezes, as portas do inferno se abrem e seres malignos acabam se apoderando de humanos, com uma maldade latente de ferir e destruir qualquer um, mesmo que sejam seus próprios filhos. Muito obrigado por assistir até aqui. Caso goste de nossos conteúdos, considere inscrever-se em nosso canal, curtir, opinar e compartilhar, para fortalecer nosso trabalho. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações do Derré.